Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 31. Escute com atenção a voz do teu Redentor essa noite. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei. Os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, sereis vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo, e a arrogância foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monstros. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo.
até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o coração, ainda que saibas de tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a sua graça, misericórdia e bênção sobre esse momento de exposição de sua palavra. Oremos. Ó Deus bendito, nós te exaltamos, ó Pai, e louvamos ao teu santo nome, porque tu és um Deus misericordioso por natureza. Porque quem pode, ó Pai, se aproximar de ti? Quem pode subir em teu santo monte? A tua palavra diz que somente aqueles que são puros de lábios. Mas quando nós olhamos para os nossos corações, ó Pai, nós percebemos quão rebeldes nós somos. Como profano, ó Pai, muitas vezes é o nosso proceder. E como consequência lógica, nós não podemos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque por nossa própria justiça nós não podemos nos aproximar de Ti. Mas graças a Ti que por Tua misericórdia enviaste o Teu Filho para morrer em nosso lugar, a fim de satisfazer a Tua justiça, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, porque não apenas agora por meio do sacrifício vivo e verdadeiro que é o Cristo, nós podemos aproximar diante de Ti, mas nós podemos, ó Pai, ouvir a Tua voz nessa noite e sermos salvos, e sermos abençoados, e sermos consolados por Ti. Por isso, ó Pai, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória do Teu Filho nessa noite, por meio de Daniel capítulo 5. Que todas as distrações, ó Pai, possam ser deixadas de lado, que as preocupações com relação ao dia de amanhã possam se aquietarem, que os problemas e os medos e as preocupações que ficaram nesta semana que passou não venham ao nosso encontro, ó Pai, tirando a nossa atenção, porque se assim for, ó Pai, certamente isso será apenas mais um ato religioso e nós não tiraremos proveito algum da Tua palavra. Por isso, ó Pai, com Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro nessa noite, a fim de nos abençoar, a fim de nos conduzir ao Teu Filho Jesus Cristo. Quanto ao pregador, ó Pai, nós pedimos a Tua graça. Seja generoso para com o Teu servo. Dá a ele o pleno senso de que as pessoas estão arriscando até mesmo a sua própria vida para ouvirem a Tua voz. Por isso, ó Pai, que ele pregue com ousadia. O torna surdo, ó Pai, para que ele não dê ouvidos aos enganos de Satanás, ao dizer que ele estará vivo amanhã, mas que ele pregue como se fosse morrer hoje, ó Pai. De um moribundo para um moribundo, a fim de que o Teu povo seja salvo essa noite.
É isso que nós oramos ao Pai em Cristo Jesus. Amém. Amém. O Evangelho, meus irmãos, é digno de toda a confiança, porque nele é revelado tanto a justiça como o amor de Deus para com os pecadores. De modo que Deus não está tão longe que não possa se fazer presente na vida daqueles que reconhecem a condição deplorável dos seus corações. No entanto, ao afirmar isso, uma pergunta ela surge naturalmente. Por que os homens eles não se voltam para Deus? Uma vez que o inferno é uma realidade e o salário do pecado é a morte. É porque eles se tornam a imagem daquilo que eles adoram. Como diz o salmista no Salmo 115, tornem-se a eles semelhantes todos os que o fazem e quanto neles confiam. Eles se tornam cegos, surdos e insensíveis à voz do seu Criador. E como consequência de suas idolatrias, eles não percebem que estão sob a misericórdia e paciência do Senhor. Eles não notam que há uma linha invisível que separa a ira de Deus de sua paciência. É por isso então que eles se entregam regaladamente aos prazeres dessa vida. Eles desprezam as incontáveis oportunidades que Deus dá aos homens de arrependimento. E por fim, eles não levam a sério o juízo final. Eles não levam a sério o fato de que eles estarão presentes diante do seu Criador no juízo final. Mas chega um momento em que todos aqueles que desprezam e ultrapassam a linha invisível da paciência do Senhor, eles estão condenados, porque não lhes é mais dada a oportunidade de arrependimento, porque eles desprezaram a paciência do Senhor. Como nós lemos nesta noite. Ou será que despreza a rica bondade de sua paciência e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento? Todos aqueles que desprezam a paciência e a misericórdia do Senhor estarão absolutamente e definitivamente condenados. O texto que nós acabamos de ler nesta noite, meus irmãos, trata a respeito de um episódio das Sagradas Escrituras de um homem que desprezou a paciência de Deus, de um homem que não se preparou para se encontrar com Deus. E perceba, diferente de outras ocasiões, diferente de outras passagens das Sagradas Escrituras, essa não é daquelas que você pode dizer, há algo que eu possa aprender com Belsazar, senão os caminhos opostos que ele seguiu. Não há nada que você possa olhar para este homem e dizer, isto eu posso aprender de bom, senão os caminhos opostos que este homem seguiu. E a questão é, este homem, Belsazar, não se preparou para se encontrar com Deus. Mas como você, que escuta o sermão desta noite, pode se preparar? Belsazar não se preparou para se encontrar com Deus. Mas como você, que escuta o sermão desta noite, pode se preparar? Em primeiro lugar, rejeitando os prazeres desta vida. Como você pode se preparar para se encontrar com Deus? Rejeitando os prazeres desta vida. E entenda aqui, rejeitar os prazeres dessa vida não como aqueles que olham para a criação do Senhor e dizem que há nela pecado. E dizem que por natureza elas são pecaminosas. Como aqueles que o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, vai dizer. Eles são hipócritas, porque eles dizem que vocês não devem casar e nem se alimentar de determinados alimentos. Tais homens são hipócritas. Por isso, nós não devemos rejeitar os prazeres dessa vida, não como se na criação do Senhor houvesse pecado, mas como a semelhança do apóstolo Paulo, que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Os versos de 1 a 9 irão nos mostrar justamente a postura de alguém que não rejeitou os prazeres dessa vida. Pelo contrário, se entregou desenfreadamente, deliberadamente às concupiscências da carne. E como ele fez isso? O texto nos diz que ele promoveu um grande banquete, uma grande festa. É isso que o texto começa nos informando. Ele promoveu uma grande festa, ele promoveu um grande banquete. Alguns afirmam que ele fez isso pelo fato de ele estar agora assumindo a posse do reinado, do governo de Nabucodonosor, uma vez que seu pai havia morrido. Mas, perceba, ainda que nós não saibamos a certo qual foi o motivo que o levou ele a promover esse banquete, nós sabemos o que foi feito lá. Nós não sabemos o motivo pelo qual ele produziu, ele organizou e arquitetou aquele banquete.
mas nós sabemos o que foi feito lá. E o verso 4 nos deixa isso de forma muito clara. O verso 4 irá nos dizer: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, de madeira e de pedra. E percebam desde já o contraponto que está sendo estabelecido aqui, meus irmãos. Diferente da igreja do Senhor, nós sabemos o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui, mesmo diante de um cenário caótico. Diferente daqueles homens, nós nos reunimos porque o nosso Redentor, ele morreu e ressuscitou em favor da sua igreja. Mas não apenas isso, nós só moldeamos aquele que é a fonte de toda a verdade, aquele que é a fonte de toda a bondade. É por isso que nós nos reunimos aqui. Nós não somos como insensatos e tolos que se reúnem em uma determinada aglomeração, como nós já vimos na exposição de Atos, e nem muitos sabiam por que estavam reunidos ali, mas perseguiam os apóstolos. Diferente desses homens idólatras e tolos, a igreja do Senhor sabe por que se reúne e por que se assenta ao banquete da igreja de Cristo. Vocês percebam como que o que está sendo descrito aqui, nesta narrativa, é algo seríssimo, meus irmãos. Aqueles cujos corações estão encharcados na idolatria, bebem, rendem louvor aos deuses de ouro e prata, porque eles pensam que o sustento, que o consolo, que a proteção que cai sobre eles procedem e é dado pela própria criação. Observem que eles não são homens que negam a divindade. Eles não são como alguém que diz Deus não existe. Eles não são como os atuais ateus de nossa época que afirmam Deus não existe. Eles não negam a divindade. Eles negam ao Deus revelado conforme nas Sagradas Escrituras. É por isso que eles se voltam para as suas divindades, eles se voltam para os seus deuses. Prata, ouro, como é descrito. Mas perceba, eles não apenas negam ao Criador do universo, como nos é relatado e descrito em Gênesis capítulo 1, mas eles negam e rejeitam as palavras que procedem da boca do nosso Deus. É por isso que quando eles ouvem sede santos, porque eu sou santo, santifiquem-se, mesmo ouvindo as ordenanças do seu Criador, ainda assim eles se entregam às concupiscências da carne. Mas percebam, meus irmãos, que o verso 2 também faz questão de mostrar que Belsassar havia pego os utensílios da casa do Senhor e usado em suas práticas pagãs e idólatras. Eles não apenas haviam cultuado a falsos deuses, mas eles haviam profanado também os utensílios da casa do Senhor. E o ponto é, se eu nego o Deus revelado, conforme as Sagradas Escrituras me apresenta, como também as palavras que procedem de sua boca, logo já não há mais temor em meu coração. E a ideia de um juízo final é deixado de lado. Na verdade, é motivo de piada, como nos é dito no Salmo 73 por meio de Asaf. Os ímpios dizem, acaso há conhecimento do Altíssimo? Percebam como o raciocínio vai sendo construído. Eles negam Deus conforme as Sagradas Escrituras, se voltam para os seus ídolos, negam as palavras que procedem da boca de Deus. E por fim, eles negam o juízo final, dizendo, acaso há conhecimento do Altíssimo? O verso 5 nos mostra que sim, há conhecimento do Altíssimo. Os ímpios dizem que não há conhecimento porque não há temor em seus corações. Mas o verso 5 nos diz que há conhecimento do Altíssimo. O verso 5 diz, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e a junta dos seus lomos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Aquele homem pensou que poderia rejeitar e negar a Deus enquanto ele se entregava aos prazeres dessa vida, quando na verdade o que ele fazia era preparar o seu próprio túmulo, a sua própria cova, a sua própria ruína. O apóstolo Paulo irá nos dizer em Romanos, capítulo 1, por isso Deus entregou a tais homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem ao seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Percebam, meus irmãos, quando o homem se entrega aos prazeres desta vida, ele está se entregando à sua própria ruína. Porque quando Deus entrega o homem a Satanás,
Porque quando Deus entrega um homem a Satanás, ainda lhe há esperança. Quando Deus entrega um homem aos sofrimentos dessa vida, ainda lhe há esperança. Mas quando Deus entrega o homem aos prazeres de seu próprio coração, de sua própria consciência, é porque já não há mais nenhuma esperança para este homem. Não há mais nenhuma esperança para esse homem. Aquele homem deveria estar se preparando para se encontrar com Deus. Mas ao invés disso, estava se entregando aos prazeres desenfreados desta vida. E aqui eu preciso dizer algo aos irmãos nessa noite. Nós temos uma tendência pecaminosa de rejeitarmos aos sofrimentos dessa vida, nos entregando às paixões pecaminosas. Nós queremos calar a dor e a angústia que há em nossos corações, nos entregando e preenchendo o vazio da nossa alma com os prazeres dessa vida. Então, um jovem, uma jovem que não se conformam com a ideia de estarem solteiros e veem nisso o sofrimento de suas vidas, quando ninguém está vendo, se entregam aos prazeres de sua carne, indo aos bares e festas com os amigos e colegas da faculdade e do trabalho. Eles tentam preencher o vazio de suas almas enquanto calam a dor do sofrimento com as paixões mundanas. Ou então, um homem ou uma mulher que buscam calar o sofrimento desta vida com álcool ou fumam, porque é melhor estar fora de si do que estar sóbrio. Eu não suporto meus sofrimentos. Eu quero calar a dor da minha angústia. E por isso eu irei preencher com os prazeres dessa vida. Mas vejam o que a Sagrada Escritura nos diz essa noite. Como nos é dito no Salmo 119. Foi-me bom passar-me pelo sofrimento, pela aflição, para que eu aprendesse aos teus decretos. Sem percebermos, meus irmãos, nós somos levados e tentados a calar os sofrimentos dessa vida, nos entregando às paixões mundanas. Mas o salmista nos diz, foi-me bom ter passado por aflição, para que eu pudesse aprender os teus decretos. As aflições dessa vida nos transformam, nos moldam à imagem do nosso Redentor, mas o pecado não. O pecado nos deforma. O pecado nos afasta de Deus. Mas os sofrimentos nos aproximam da cruz, do Calvário. Porque, porventura, será que o corpo há de não sofrer, uma vez que a cabeça sofreu? É por isso que os sofrimentos dessa vida nos aproximam da cruz do Calvário. Porque é por meio do sofrimento que você pode ser consolado por Cristo. Porque se o corpo não sofre, a cabeça não pode interceder pelo corpo. É porque Cristo padeceu, é que nós podemos ser consolados em meio aos nossos sofrimentos. Diferente deste homem que se entregou aos prazeres de sua vida, estando à porta do abismo. Diferente deste homem que não se preparou para se encontrar com Deus. Nós somos chamados essa noite a rejeitarmos os prazeres dessa vida. De novo, meus irmãos, como você pode se preparar para se encontrar com o teu Senhor? Rejeitando os prazeres dessa vida. Como nós vimos, não enxergando a criação como se ela fosse pecaminosa, porque Salomão, como nós vimos na reunião de oração, diz, satisfaz o desejo do teu coração, mas lembra-te, Deus pedirá conta de tudo. Por outro lado, eu não devo me entregar como se eu não fosse ser julgado pelo Senhor. Então, o texto segue. O texto nos mostra que após ele cultuar aos seus ídolos, após ele usar os utensílios da casa do Senhor para as suas práticas pagãs e idólatras, o texto a narrativa nos é dita que ele foi solenemente perturbado pelo Senhor, com dedos que escrevia na parede. Então ele diz, se os sábios, se os feiticeiros e os caldeus puderem interpretar, eles terão a terceira parte do meu reino, sem contar com os demais benefícios, como ouro. Mas a esses homens eles não puderam responder. Então a rainha diz, não se perturbe o teu coração, rei. Há um homem no teu reino chamado Daniel. Nele habitam os espíritos de sabedoria. A ele você pode recorrer. Mas perceba que isso não trouxe paz ao seu coração. E é aí que nós vamos para o nosso segundo ponto. Como você pode se preparar para se encontrar com o teu Deus? Em primeiro lugar, rejeitando os prazeres dessa vida. E em segundo lugar, não desperdiçando as oportunidades de arrependimento.
não desperdiçando as oportunidades de arrependimento. Lembre-se, meus irmãos, que nos capítulos anteriores, Deus havia humilhado Nabucodonosor, pai de Belsazar, mostrando-lhe que não eram os seus braços fortes, não eram as suas estratégias de guerra, que nem muito menos o seu império glorioso que o tornava um homem importante, mas era tão somente a providência do Senhor governando a sua vida. Foi isso que Deus queria mostrar por meio da humilhação do seu servo Nabucodonosor. Então, quando Nabucodonosor se exaltou acima de Deus, afirmando no verso 30, se você puder olhar em sua Bíblia, no capítulo 4, eu acredito que esteja na mesma página, o verso 30 irá nos dizer: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Homem cujo início de sua carreira foi marcado pela sua soberba, prepotência e arrogância. Agora, no final da sua vida, após ser humilhado por Deus, pôde perceber quem era o verdadeiro rei, pôde perceber quem era o verdadeiro Deus, e mais, ele pôde perceber por meio da humilhação que Deus o levou a passar, a perceber que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Mas por que eu estou fazendo questão de trazer um fato que nós já vimos na exposição com a reverenda Ageu? Porque eu estou fazendo questão de trazer um fato que já foi passado, que está no capítulo 4, porque é justamente isso que Daniel ele vai fazer para com Belsazar. A partir do verso 18, se você puder acompanhar comigo, por favor, você irá observar e ouvir as palavras de Daniel. Ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, a glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado do seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Perceba agora o que o verso 22 irá nos dizer. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que saibais de tudo isto. O profeta Daniel mostra a Belsazar que a causa da sua ruína era o fato dele não ter seguido o exemplo de seu pai, ter se humilhado diante da poderosa mão do Senhor. E Daniel faz questão de deixar as coisas claras, mostrando que o juízo que estava vindo sobre ele não era um juízo repentino, não era o juízo que o pegou de surpresa, porque, como nos é dito no verso 22, por se sabia de tudo isso, mas ainda assim se exaltou em teu coração. Ora, meus irmãos, se isso não me faz lembrar novamente do que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, Belsazar tinha conhecimento de quem era Deus, mas não apenas isso, ele tinha conhecimento do poder e da glória daquele Deus que havia humilhado ao seu pai. Mas apesar disso, ele não glorificou como Deus, fazendo alusão ao que o apóstolo Paulo diz, nem o rendeu graças, antes tornou-se nulo em seus próprios pensamentos, obscurecendo-lhe o coração. Isso me faz pensar, meus irmãos, sobre aqueles que cresceram na casa do Senhor, ouvindo a pregação do Evangelho, e até mesmo daqueles que se assentaram à mesa do Senhor para beber do cálice e comer do pão, mas hoje se encontram afastados do Senhor. Ou então, de homens e mulheres que são casados com crentes
E por isso recebem os benefícios de se ter um cônjuge crente, mas ainda assim rejeitam o evangelho. Contra tais pessoas, o juízo do Senhor virá. Porque eles ouviram a mensagem do evangelho. Eles desfrutam os benefícios de se ter um companheiro, um marido ou uma mulher crentes. Mas ainda assim, eles preferem a semelhança de Belsazar, rejeitar a Deus e se entregar aos prazeres da vida. Várias são as oportunidades que Deus dá aos homens para o arrependimento. Mas ainda assim, eles preferem negar a Deus. Ou quem sabe, um filho ou uma filha que possui uma mãe crente, um pai crente, que em um período como esse de pandemia se esforça para estar na casa do Senhor. Mas ainda assim, um filho como esse, ao ver o testemunho do seu pai, ele prefere negar a Deus e se entregar aos prazeres de sua vida. Contra tais pessoas, o juízo do Senhor sobrevirá. Não desperdice as oportunidades que Deus tem dado para você, meu irmão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele promete salvação ao teu coração. Você pode morrer amanhã. Isso não é uma pressão psicológica. Isso é uma realidade que nos cerca todos os dias. O Covid está aí para provar isso. O câncer está aí para provar isso. Uma tentativa de assalto está aí para provar isso. Você pode morrer amanhã. Isso não é pressão psicológica. Isso é uma realidade que nos cerca. Por isso, considere seriamente o estado de tua alma. E questione-se: eu estou preparado para se encontrar com Deus? A morte pode estar aí adiante. Eu estou preparado. A minha alma está unida a Cristo. Porque se eu não estiver, eu estou perdido. Não há paz em seu coração. Essa era a segunda coisa para nós vermos essa noite. Como você deve se preparar para se encontrar com o teu Redentor? Rejeite os prazeres dessa vida. E não desperdice as oportunidades de arrependimento que o Senhor tem te dado. Em terceiro lugar, meus irmãos, por fim, leve a sério o juízo de Deus. A narrativa posta diante de nós nessa noite nos mostra que todos aqueles que, à semelhança de Belsazar, se entregaram desenfreadamente aos prazeres dessa vida, rejeitaram as incontáveis oportunidades de arrependimento. Todos esses que se assemelham a Belsazar, onde se encontrar com a seriedade do juízo de Deus. Belsazar, no início deste capítulo, foi solenemente atormentado pelos dedos do Senhor. O seu semblante mudou, os seus joelhos se enfraqueceram, bateram um ao outro, mas parece que ainda ele não havia entendido a gravidade do seu problema. Ele pensou que a solução do seu problema estava na prática pagã de consultar os feiticeiros, mas nada lhe foi dito, senão silêncio ensurdecedor. Nada lhe foi dito, senão um silêncio ensurdecedor. Será que os irmãos não percebem que esta é a grande e gloriosa diferença entre aqueles que estão unidos a Cristo e entre aqueles que rejeitam a Cristo, entre os que descansam na salvação que Deus dá aos homens e entre aqueles que se apoiam em sua própria justiça? Será que os irmãos não conseguem perceber isso? Os ímpios em suas depressões clamam por socorro, mas nada ou ninguém os pode verdadeiramente socorrê-los. Mas os crentes que estão unidos a Cristo, a semelhança de Davi, pode dizer: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele em seu santo monte me responde. Deito-me e logo pego no sono, porque é o Senhor que me sustém. Diferente dos ímpios, a semelhança de Belsazar, que se entregam às práticas idólatras, consultando um cartomante, indo a terreiros de macumba. Aqueles que estão unidos a Cristo podem, a semelhança de Davi, clamar ao Senhor. E Ele em seu santo monte irá responder e também irá providenciar socorro. Mas percebam que a narrativa ela ainda continua, meus irmãos. Os feiticeiros não puderam solucionar o problema de Belsazar. Quem sabe pensou Belsazar que se oferecer a terceira parte do meu reino, se eu mantiver essa proposta, talvez aquele a quem a rainha diz ter os espíritos dos deuses, talvez ele possa trazer paz à minha alma.
Note que esta é uma postura comum dos homens idólatras, cujos corações estão encharcados na idolatria, cujos corações estão encharcados nos prazeres dessa vida. Eles pensam que a solução dos seus problemas está neste mundo. É por isso que eles estão dispostos a pagar qualquer preço para o sucesso de suas carreiras ou a cura de seus corpos. Eles preferem fazer de tudo a voltar-se para o Criador do seu corpo e de sua alma. Então são poucos os relatos que nós percebemos de políticos que se entregaram e fizeram trabalhos de macumba para ter a longevidade. Mas nada lhe é prometido, senão a mentira de Satanás. Mas todos aqueles que se entregam a Cristo e confiam nele, ainda que seus corpos venham a morrer, ainda que os seus corações venham a ficar perturbados, ainda assim há consolo em Cristo. Ainda assim há consolo em Cristo. Eles preferem fazer de tudo do que se voltar para o seu Deus. Apesar da repreensão severa que Deus, por meio de Daniel, havia entregado a Belsazzar, ainda assim ele não havia levado a sério o juízo de Deus sobre a sua vida. A prova é tanto que mesmo Daniel tendo revelado o que significava o som, o que significava a interpretação daquela escritura na parede, apesar de tudo isso, se você olhar uma última vez para o texto, você observará no verso 29, então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no reino do seu governo. Um homem que não levou a sério o juízo de Deus. Uma prova é tanto que não houve nenhuma consciência de arrependimento. E ele então entregou a solução do seu problema. Seja o terceiro em minha parte. Mesmo Daniel tendo dito, entregue a outrem. Este homem não levou a sério aquilo que Deus, desde o início desse capítulo, estava falando ao seu coração. Ele pensou que, agradando ao profeta do Senhor, ele seria livrado do juízo de Deus. Do juízo de Deus. O final do capítulo diz, naquela mesma noite, foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino. Por fim, meus irmãos, algumas aplicações deste texto. Rejeitando os prazeres desta vida, como nós vimos em primeiro lugar. Os prazeres desta vida são passageiros, comparados com a eternidade dos céus que os crentes hão de habitar em Cristo Jesus. Em segundo lugar, não desperdice as oportunidades de arrependimento. Lembre-se, o verdadeiro arrependimento reflete também na obediência e no serviço aos mandamentos do Senhor. E em terceiro lugar, leve a sério o juízo de Deus. Lembre-se, Cristo diz que seu juízo será como no piscar de olhos, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho de Deus. Estas são as aplicações lógicas e claras desse texto. Não se entregue aos prazeres dessa vida. Não desperdice as oportunidades de arrependimento e leve a sério o juízo de Deus. Essas são implicações lógicas. Mas eu tenho que lhe dizer, se eu parar aqui, eu serei o pior e maior monstro dos pecadores. Porque eu não conduzi a tua alma, que já se encontra aflita e abatida, pelo fato de se entregar aos prazeres desta vida, pelo fato de desprezar as diversas oportunidades de arrependimento, e pelo fato de não levar a sério o que você se encontrará diante do teu Criador no juízo final. Se eu parar aqui, eu serei um dos maiores e terríveis pregadores. Se eu nos conduzir a Cristo. Você não pode rejeitar os prazeres dessa vida, porque a tua alma, como uma criança, deseja descontroladamente os prazeres dessa vida, como a criança deseja o peito de sua mãe, porque lá irá saciar a sua fome. A tua alma deseja os prazeres dessa vida. Mas é quando você olha para Cristo, para as suas promessas, você não apenas encontra consolo para a tua alma, mas você percebe que os prazeres dessa vida são passageiros, comparado com aquilo que Cristo oferece em seu Evangelho. É por isso que logo após nós cometemos algum pecado, o arrependimento ele vem. Porque o prazer que é conquistado, que você tanto deseja naquele pecado, ele é passageiro. Ele não satisfaz a tua alma. Porque como nós vimos, nós somos garganta, nós somos famintos. E a tua alma não será preenchida se você não se voltar para Cristo.
Em segundo lugar, se você não olhar para Cristo, você irá continuar desprezando as diversas oportunidades de arrependimento que Deus o dá por meio da proclamação do Evangelho dominicalmente. Enquanto você não odiar o teu pecado, você jamais poderá se arrepender. Porque não é verdadeiro crente aquele que não se entristece pelo seu pecado. Por isso, se você tem tido dificuldade de vencer contra um pecado, isso não significa que você não seja um verdadeiro crente. Mas se você cai todos os dias em determinado pecado e não há nenhuma aflição em tua alma, certamente você está perdido. Como dizia Charles Spurgeon, todos aqueles que cometem pecado, mas não choram por eles e não se entristecem por suas almas, esses não há esperança. Mas se você se encontrar abatido e aflito, você pode dizer: porque estás abatido, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Às vezes uma notícia, a promessa de Deus veio aos homens, o Cristo. E lá você pode olhar para Ele e ser verdadeiramente ser encontrado em verdadeiro arrependimento. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós não podemos levar a sério o juízo do Senhor se nós não voltarmos para Cristo. Porque a ira de Deus, ela virá sobre os homens. Ela veio no tempo e no espaço, em Cristo Jesus, naquela cruz do Calvário, mas ela ainda virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo e a mensagem da cruz, como nós vimos na exposição de 1 Coríntios. Mas você só pode levar a sério o juízo do Senhor se você estiver nele. Se você estiver tão somente nele, porque você perceberá que você só está acordado esta noite porque a misericórdia do Senhor renovou sobre você. E a sua misericórdia só pôde renovar sobre a tua vida porque Deus matou o seu próprio filho. Porque Deus matou o seu próprio filho. Como publicou essa semana o nosso pastor Ageu, muitos reis mandaram os seus exércitos e os seus soldados morrerem por ele. Mas nenhum rei, à semelhança de Deus, mandou o seu próprio filho para morrer em favor dos seus inimigos. Olhe para Cristo e certamente você rejeitará os prazeres dessa vida. Você não desprezará as oportunidades de arrependimento, como também você levará a sério o juízo do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Mas não apenas isso, nos conduza a Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém.